A árvore da cuiera, né, a espécie é a Crescentia courgette, que se dispersa por várias florestas dos trópicos ao longo do mundo e principalmente aqui na Amazônia, em toda a região amazônica, ela se dispersa e tem algumas subespécies também que se dispersam pela América Central. E essa cuiera, né, ela produz esse fruto que é a cuia. E a cuia, ela é utilizada, então esse fruto da cuiera é utilizado por populações nativas aqui das Américas já há mais séculos. A gente tem registro de cuias até 5.000 anos, né, por povos indígenas aqui nas Américas, na Amazônia peruana, na Amazônia equatoriana e na Amazônia brasileira, né? E aqui na Amazônia brasileira a gente vê essa presença da cuia também em diferentes tributários ao longo da calha do rio Amazonas, no Madeira, no Rio Negro, no Xingu também, no Tapajós, né, que é essa região ali em torno de Santarém, onde tem essa presença muito grande das cuieiras associadas com os assentamentos humanos bastante antigos, inclusive também nessa região, né, remontando a pelo menos 3.000 anos. Ela surge também associada ao consumo diário, ela tem uma diversidade de consumos, né? Tem alguns relatos do século XVIII, do Alexandre Ferreira, que ele diz que a cuia é o prato, o copo e a panela dos indígenas, né? Dessa região aí de Santarém, nesse período. Então a cuia, ela inicialmente começa a se processar esse fruto para fazer, né, esses objetos, como a gente conhece, que a gente chama de cuia, que é uma espécie de tigela, né? Ele começa a ser processado pelos povos indígenas, aí, pelo que a gente sabe, pelo menos há 5.000 anos, e esse conhecimento ele circula dentro da Amazônia e vem parar aqui no Baixo Amazonas, em torno de 3.000 anos, e ela vai ser utilizada tanto como um utensílio do cotidiano para servir para comida, para consumir líquidos e outros tipos de alimentos, mas também, como por exemplo, para tirar água de canoa, para algumas menorzinhas para dar remédio para as crianças, até como uma forma de brinquedo, as crianças utilizam as cuias menores, pelo que a gente sabe. Então, tem esse uso cotidiano, de fato, mas a gente tem relatos de algumas cuias que são mais elaboradas, que são melhor adornadas, inclusive com muiractãs aí nessa região de Santarém, que são cuias especiais, que são cuias que são para quando você recebe o líder na sua casa, né, que eles chamam de principal. Quando você recebe o líder da aldeia na sua casa, você serve. Então, é uma cuia para visitas muito importantes. E ela vai, inclusive eles mencionam que se te oferece um líquido nessa cuia que é especial e você recusa, é uma grande ofensa, né? Então tem esse uso também mais ritualístico ou especial, digamos assim, dela também. Além disso, tem diversas outras partes da cuieira que são utilizadas como medicina também. A folha da cuieira é utilizada, a própria, que eles chamam de tripa, né, que é a parte interna da cuia, que é retirada no processo de produção do utensílio, é utilizada como medicina também. Então a gente tem esse uso medicinal. Há relatos de que alguns povos indígenas tomam o líquido também como uma espécie de suco, né, o líquido que está dentro da cuia. Então a gente tem essa diversidade de usos para além dela como utensílio, que é o que chega para a gente na atualidade. A gente tem sim uma produção mais antiga e indígena em diversos lugares, né, no Alto Xingu, inclusive hoje ainda se produz essas cuias com esses grafismos que têm, né, um significado simbólico para aquele povo. No Alto Rio Negro a gente vê isso também. Para a região de Santarém, a gente tem os relatos de cuias que já eram pintadas anteriormente, antes dos portugueses, mas a gente não tem nenhum objeto com esses grafismos mais antigos. Os objetos que a gente tem a partir do século XVIII, que foram essas coleções feitas pelo Alexandre Ferreira, já são objetos que são pintados
com uma inspiração mais europeia, de uma inspiração estética mesmo, artística, barroca. O que pra gente, né, os arqueólogos que olham para essa cultura material entendem que é uma expressão assim do domínio da técnica da pintura dessas mulheres indígenas que faziam essas cuias muito grande, porque elas absorvem essa outra inspiração, essa outra forma de fazer esses grafismos que é distinta do que elas faziam anteriormente, e elas dominam essa técnica. São cuias lindíssimas, as decorações, essas de inspiração europeia e também de inspiração, inclusive na porcelana asiática, se considera. A produção de cuias com a inspiração mais regional, que a gente vê com aves e com árvores e com outros elementos da fauna amazônica, são fenômenos já do século XX, nessa região de Santarém, que começa a se reproduzir nessas cuias essas imagens de inspiração regional mesmo, e de natureza, né, de paisagem, não necessariamente amazônicas, porque a gente vê algumas outras paisagens também sendo pintadas nessas cuias. E é mais recente ainda a reprodução dos grafismos inspirados na cerâmica arqueológica, que a gente vai ver algo como da década de 50, do 1950, a gente vai ver a inclusão desses grafismos, e isso vai sendo passado, né, dos grafismos inspirados na cerâmica tapajônica e marajoara principalmente. Isso vai sendo aplicado nas cuias e começa a ser passado de mãe para filha. Em algum momento ali em torno dos anos 2000, isso já estava um pouco perdido, porque a produção de cuias não estava mais sendo tão valorizada, então isso estava sendo um pouco perdido. E aí tem um movimento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, junto às comunidades do Aritapera, lá na região de Santarém, que passa a organizar esses grafismos em uma espécie de apostila que as artesãs chamam, para elas entenderem, para elas retomarem. E aí elas se lembram, minha avó fazia, mas esse conhecimento tinha sido perdido. Então a gente tem assim uma história dinâmica também, essa da produção das cuias, que a gente vai e volta e interage com essa outra cultura material do passado na cerâmica, mas a gente não tem preservado de antes do período colonial. Acho que a gente tem já são desse encontro, né, com a estética europeia e asiática. A questão é que essa produção, em diferentes momentos, a gente vê uma valorização ou uma desvalorização dentro da nossa própria sociedade, e isso vai desestimulando um pouco as artesãs que têm esse conhecimento. Ali em torno dos anos 2000 até 2015, 2017 mais ou menos, teve um movimento muito forte nessa região de Santarém, de fortalecimento, de organização da Associação de Artesãs Ribeirinhas de lá de Santarém, inclusive para que o modo de fazer cuias do Baixo Amazonas fosse listado como um patrimônio imaterial brasileiro. E elas conseguiram. Em 2015, o modo de fazer foi considerado um patrimônio imaterial. Então, a cuia é considerada um patrimônio imaterial brasileiro e o modo de fazer é considerado um patrimônio imaterial. E nesse momento, então, toma um fôlego essa produção de cuia, principalmente no Baixo Amazonas, com pessoas interessadas em aprender a fazer, mas é justamente porque tem interesse de pessoas em comprar, principalmente essas mais ornamentadas, porque elas têm um valor simbólico maior, né? E tem um valor econômico maior para sustentar essas artesãs. E atualmente isso não está assim, está precisando de um fortalecimento, né? Novamente, é muito bom, inclusive, que esteja fazendo essa reportagem para chamar a atenção desse patrimônio e da valorização das pessoas que conhecem esse modo de fazer. Então, tem esses diferentes momentos. Quando a gente vai olhar a documentação histórica, século XVIII, século XIX, a produção de cuias era muito valorizada. Ali, nessa região de Monte Alegre, Santarém, tinha produção de 5, 6 mil cuias. E as cuias, elas eram como uma moeda de troca, trocava por farinha, trocava por galinha. Então, elas tinham um valor econômico, né? Além do valor simbólico, elas tinham um valor econômico muito importante nessa região. Isso vai se perdendo ao longo do século XX, principalmente, e agora foi retomado. E aí, esse valor dessas cuias que são mais
que as próprias artesãs consideram melhor acabadas por causa dessa ornamentação, elas são valorizadas como objeto artístico para decoração também, mas também como para servir comida em restaurantes mais regionais que querem, né, trazer essa inspiração regional. Isso tem essa demanda, né, que a gente vê crescendo por aqui. Mas, para além disso, a produção de cuias é um negócio que, enquanto uma coisa comercializada, ela tem essas idas e vindas. Mas, enquanto um utensílio doméstico, ela perde de fato esse espaço a partir do momento que objetos de plástico, principalmente, vão sendo incorporados, né, nas comunidades amazônicas. Mas esse é um conhecimento que diversas comunidades ao longo da Amazônia vão mantendo e passando. Em geral, vai passando na família, né, da avó para a mãe, para a neta. Aqui no Pará, a gente tem, tanto no Baixo Amazonas, que é muito forte, as comunidades, as artesãs do Baixo Amazonas, mas tem também em Abaetetuba, tem também... Eu sou de Orém, né? Sou de uma vila chamada Tupinambá, lá em Orém, e na vila onde eu cresci, tinham mulheres que faziam, então eu mesma experimentei fazer cuia quando era criança, assim, aquela coisa, quando a gente é criança, a gente tá brincando, né? Mas brincando, a gente vai aprendendo essas técnicas. Então, isso é algo que vai sendo passado ali, mas vai ficando em uma escala pequena, né? No cotidiano, as pessoas utilizam em menor. Isso todos os estudos apontam que tem sido utilizado nesse cotidiano das famílias ribeirinhas, por exemplo, que era um lugar onde era muito presente, tem diminuído. Enquanto isso, a gente vê sendo incorporado mais nos lugares urbanos, principalmente associado à venda de comidas típicas.